Rapaziada, hoje não tem pedido de like, hoje não tem pedido de inscrição, hoje não vai ter nem vinheta de abertura. Só bora pro vídeo. Meus amigos, é isso, né? Obviamente, eu vim falar exclusivamente do que aconteceu ontem no estádio do Maracanã. Se dá pra chamar aquilo de jogo de futebol, né? Porque eu não acho que foi. É um jogo em condições igualitárias ali, que dos dois times entram nas mesmas condições. E mérito total pro Fluminense, que entrou numa rotação totalmente acima do São Paulo. O Fluminense já é um time melhor. Eu já esperava, como eu falei pra vocês ontem, que o Fluminense vencesse o jogo. O Fluminense é um time superior ao São Paulo nesse momento da temporada, é um dos melhores times do campeonato nesse momento, né? Mas assim, o que se viu ontem foi um total desrespeito com a camisa do São Paulo. Aí você pode ser torcedor de outro time, você pode estar achando um barato, e é normal se fosse com outro time dos meus rivais, Corinthians, Palmeiras, Santos, eu acharia normal, como aconteceu com o Santos recentemente contra o Vasco, né? Eu zoaria e acho que tá tudo certo. Mas pensando um pouco além, você vê um time como o São Paulo, gigantesco como é o São Paulo, em toda a sua história e sua plenitude, passar por isso. E você chega num dia antes, né? Dias antes de uma decisão de Libertadores que vai consagrar o maior campeão brasileiro da competição, e não é o São Paulo. São Paulo foi o primeiro time tricampeão da Libertadores lá em 2005, né? E 20 anos depois o São Paulo tá aí vendo Flamengo e Palmeiras, que na época tinham um título cada, podendo conquistar o Tetra, né? E sendo os maiores times do Brasil atualmente, os mais relevantes. E o pior disso é você ver o São Paulo a cada ano que passa realmente se apequenando. Se apequenando como um diretor do São Paulo há tempos atrás, o Leco disse que o Palmeiras estava, né? Que o Palmeiras estava se apequenando. Que ironia do destino. Quem está se apequenando hoje é o São Paulo. São Paulo que toma goleadas vexatórias, já foram várias, perde títulos de forma ridícula, perde competições sem ser um time competitivo de verdade. Leva aos trancos e barrancos, muitas vezes só pela força da sua camisa, que nem é mais tão mais poderosa, tem respeito, mas cada vez menos, né? E irônico também ver o Luiz Gustavo, que participou da goleada do 7-1 com a seleção brasileira e estava no 6-0 do Fluminense contra o São Paulo no Maracanã. E ele falando palavras duras, nada muito contundentes contra ninguém. Ele falou de um pouco, mas não citou nomes em nada. E você viu o Oscar, que dessa vez não participou, daquela vez do 7-1 ele fez o gol, que foi um do Brasil, dessa vez não teve o Oscar para fazer um gol. E o São Paulo entrando em mais um vexame histórico. E acho que tudo colapsa para isso. Você tem o Zubeldia do outro lado, que foi um cara escorraçado pela diretoria do São Paulo há pouco tempo, né? Um cara que fez um trabalho ok lá atrás, não estava fazendo um bom trabalho realmente, mas você vê que o problema não é treinador, e há muito tempo não é. E quando você vê a declaração do Rogério Ceni lá em 2021, que pegou mal na época, né, para muitos torcedores e para jornalistas são paulinos, dizendo que ele expôs situações vexatórias do São Paulo de bastidores, e você vê tudo se realizando, tudo acontecendo de acordo com o que o Rogério falou. E ninguém tá fazendo nada, rapaziada. Ninguém tá fazendo nada. E o São Paulo cada vez mais se afunda em dívidas, se afunda em vexames e tá cada vez mais distante dos exemplos positivos que são Flamengo e Palmeiras. E um tempo lá atrás era o São Paulo, né? Pois é. São Paulo ficou parado no tempo e viu seus rivais atropelando ele. E é isso que eu queria trazer pra vocês, sabe? Eu, como São Paulino, eu vi coisas gigantes desse time. E tem muito garoto aí de 18, 20 anos que não viu, que só sabe que o São Paulo foi campeão da Libertadores porque ouviu do pai, do tio, viu aí no YouTube e não tem a sensação real do seu time ser um gigante, como todos nós sabemos que o São Paulo é como instituição. Mas cada vez mais na mão desses péssimos dirigentes, o São Paulo tá ainda ruim, rapaziada. Eu não sei qual é o caminho que nos resta, se é virar SAF, se o que é. Eu sei que o São Paulo precisa fazer algo urgente. E que provavelmente o caminho que nos resta nesse momento, que está sendo culminado, é um rebaixamento para a Série B, para tornar aí o Flamengo, que se for campeão da Libertadores e sendo o único time a não ser rebaixado, o maior disparado deste país, né? Que já acho que a discussão já cabe. Quando às vezes o São Paulo sempre entrava nessa pauta como o maior time do Brasil, cada vez isso está ficando mais ridículo de você manter. Eu falo isso como um torcedor São Paulo orgulhoso, tá? Do que tudo que eu vi desse time, dessa instituição, da alegria, do amor que o São Paulo me faz sentir pelo futebol e acima de tudo pelo São Paulo.
Mas é difícil. Você vê o seu time que conquistou tanta coisa incrível passar por mais uma situação ridícula dessas, tá? E são várias, tá? Goleada pro Internacional em casa, por 5-1, goleada pro Corinthians pentacampeão da Libertadores, ali na ex-campeão da Libertadores, em 2015, por 6-1 pro rival, goleada pro Palmeiras numa final de Campeonato Paulista, sendo uma virada, quando o São Paulo tinha ganho por 3-1 no Morumbi, e várias eliminações em Libertadores para rivais brasileiros, sim, o São Paulo competir de verdade. É isso. Esse é o caminho que o São Paulo está seguindo e é cada vez mais difícil a gente ter força para. É claro, nunca vou deixar de ser um São Paulino, tenho certeza que a maioria dos São Paulinos nunca nem cogita essa possibilidade, né? Porque o sentimento é verdadeiro e jamais vai acabar. Mas é difícil a gente ver um time como o São Paulo, que ontem a gente entrou, tomou 3 e virou 6. Eu até comentei com a minha esposa quando a gente estava assistindo uma série ontem, eu nem quis assistir o jogo, porque é um jogo que tinha pouco atrativo realmente. Não porque eu imaginava que o Fluminense ia ganhar, tem muitos jogos que eu assisto assim, porque eu sei que o São Paulo vai perder, mas ainda assim eu vou acompanhar. Mas ontem a gente, né, tinha combinado de assistir séries e tal. E aí quando eu fui me dar conta do jogo, tava 3-0. E eu comentei com ela, nossa, vai ser virar 3, acaba 6. Acho como muitos de vocês comentaram, né? E acabou sendo a realidade. Podia ter sido 8, 10. E esse é o ponto, rapaziada. Pra você, São Paulino, que continua falando, não, mas a gente é campeão de tudo, nunca fomos rebaixados, bababi, babá, tricampeão mundial. Rapaziada, tá ficando difícil. Tá ficando difícil sustentar com esse tipo de argumento. Vamos pensar no que a gente pode contribuir e o que a gente pode fazer para que mude alguma coisa, o que precisa mudar urgente. O São Paulo precisa passar por algo, algum choque, para voltar aos trilhos e voltar a ser um dos gigantes desse futebol. É isso aí, meus amigos. Até o próximo vídeo. Valeu!